folks! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, dando continuidade às nossas duas últimas aulas sobre pronomes relativos e seus diferentes usos em inglês, eu gostaria de responder junto com vocês as questões que estão lá no módulo 2 da nossa apostila, a partir da página 541. Tudo bem? E o que a questão número 1 desse capítulo diz? As imagens a seguir são classificadas como propagandas. Leia a definição deste gênero textual e identifique nos textos as características mencionadas. E o que a definição de propagandas diz? A função da mensagem publicitária é criar um mundo ideologicamente favorável e perfeito, ou seja, que corresponda às expectativas ideológicas e aos posicionamentos dos leitores, com a contribuição do produto a ser vendido. Por causa disto, esta mensagem trata a base informativa de forma manipulada e objetivando transformar a consciência do possível comprador, ou seja, são mensagens que têm uma função persuasiva, ou seja, que tentam convencer os leitores a consumirem determinados produtos ou a comprarem, num sentido metafórico, determinadas ideias. Então, dando continuidade à definição. Alguns recursos utilizados para persuadir leitores de anúncios são imagens, escolha de um local de veiculação acessado pelo público-alvo, ou seja, a depender da target audience ou do público que a gente quer atingir, que locais que são os mais apropriados para a gente publicar determinada propaganda. Redes sociais, jornais de grande circulação, tudo vai depender do público-alvo. Polissemia, ou seja, a utilização de vocábulos ou de expressões com vários sentidos diferentes, vozes de autoridade, uso de slogans ou frases de efeito, que são aquelas frases chiclete, né, que ficam na cabeça e que pegam rápido, dentre outros. E se a gente for analisar os dois textos dispostos nessa unidade, que produtos ou que ideias que estão sendo advertised aqui? O texto 1 diz o seguinte: Viceroy's filter the smoke. Então, essa marca aqui de cigarros filtra o fumo. Smoke também pode ser traduzido como fumaça. Então, temos a imagem aqui do produto sendo publicizado. E o que esse homem diz? As your dentist, então como seu dentista, ele conversa diretamente com o leitor do texto. I would recommend Viceroy's. Então, eu recomendaria o Viceroy's. Então, esse suposto dentista aqui, que a gente nem sabe se existe ou não, afinal de contas ele vem num formato de cartoon, né? Ele é um desenho, recomenda o uso desse produto. Hoje em dia a gente sabe que se trata de uma propaganda enganosa, né? Afinal de contas, um dos efeitos negativos do cigarro é nos dentes dos fumantes. Mas nesse caso, esse homem, suposto dentista da propaganda, funciona como uma voz de autoridade. Alguém que supostamente tem uma formação que o dá uma autoridade para defender o uso desse produto e os seus supostos benefícios para os dentes. E o que o texto 2 diz? Temos aqui uma imagem de uma medida, provavelmente de régua, com um cigarro ao lado. E a seguinte pergunta: How long can you live? Então, por quanto tempo você... Esse também é um texto que dialoga diretamente com os leitores. Você pode o quê? Viver. Viver é o verbo em destaque, que também é uma keyword, uma palavra-chave. Então, nesse caso,
Nós temos um anúncio publicitário que tem uma ideia diametralmente oposta à do primeiro, né? Trata-se de uma imagem publicitária que procura conscientizar as pessoas a não fumarem, uma vez que elas podem diminuir a sua expectativa de vida por conta desse ato. E esse segundo texto caiu numa prova do Enem em 2016 que dizia o seguinte: anúncios publicitários buscam chamar a atenção do consumidor por meio de recursos diversos. Nesse pôster, os números indicados correspondem ao ou a. Então, o enunciado basicamente perguntava a que se referem os números que estão lá no canto esquerdo da imagem. Letra A, comprimento do cigarro. Bom, se a gente bate o olho na imagem rapidamente, é o que dá a entender, né? Tem uma espécie de régua ao lado do cigarro. Mas por que essa opção não faz sentido? Porque a gente só entende a mensagem principal dessa publicidade se a gente observar esse desenho da régua em diálogo com a pergunta em destaque, que é por quanto tempo você consegue viver. Então, a letra A já não faz sentido. Letra B. Tempo de queima do cigarro. Não há nenhuma referência a medidas temporais, horas ou minutos, nem nada do tipo. Letra C. Idade de quem começa a fumar. A letra C também não faz sentido, porque não há nenhuma referência de dado numérico ou estatístico com a idade média de fumantes em determinado país. Não há nada nesse sentido no texto. Letra D. Expectativa de vida de um fumante. Por que a letra D faz sentido? Porque, como eu já afirmei anteriormente, o verbo em destaque aqui é live, viver. Por quanto tempo você pode viver? Então, há um diálogo aqui entre esse verbo, live, viver, o tempo de queima desse cigarro aqui é associado ao consumo de cigarros. E esses números associados ao verbo em destaque correspondem à expectativa de vida de um fumante. Percebam que quanto mais o cigarro queima, menor é a expectativa de vida de quem fuma. Nesse caso, uma única imagem de um cigarro é uma metáfora para o uso de diferentes cigarros ao longo da vida de um fumante. Tudo bem? Então, a letra E, quantidade de cigarros consumidos, também não faz sentido, porque como nós já vimos, os números se referem aos anos de vida de uma pessoa. Então, a letra D é a alternativa correta. Já número 4, pedia que vocês fizessem uma breve leitura de outro texto que também caiu numa prova do Enem, procurando pelo vocabulário listado aqui. Então, que palavra que é correspondente a vício no texto? Essa já está lá no título, que é addiction. Por isso que nicotine. Addiction seria vício em quê? Nicotina. Letra B. Problemas de saúde. Que expressão que nós encontramos no texto referente a isso? Lá no segundo parágrafo, health problems. Letra C, fumo, também está no segundo parágrafo, smoking. Letra D, sistema imunológico. Essa expressão está lá no parágrafo final, que é immune system, bem parecida com o português. E, por fim, anticorpos, são chamados antibodies, que também estão lá no finzinho do último parágrafo. Questão número 5, do Enem 2016. Muitas pessoas tentam parar de fumar, mas fracassam e sucumbem ao vício. Na tentativa de ajudar os fumantes, pesquisadores da Weill Cornell Medical College estão desenvolvendo uma vacina que
Então, qual que é o objetivo principal da vacina em desenvolvimento? Letra A. Diminua o risco de o fumante se tornar dependente da nicotina. Por que que a letra A não faz sentido? Porque já no primeiro parágrafo, o autor afirma o seguinte: cigarette smokers, então, fumantes de cigarro, who are having trouble quitting because of nicotine's addictive power, então, que tem tido problemas ou dificuldades por conta do poder viciante da nicotina, may someday, podem algum dia, be able to receive a novel antibody producing vaccine to help them kick the habit. Então, qual que é o objetivo dessa possível nova vacina anunciada aqui? Ajudá-los a kick the habit, largar o vício. Então, o objetivo não é diminuir o risco de uma pessoa se tornar fumante, sim de uma pessoa que já é fumante de largar esse vício. Letra B. Seja produzida a partir de moléculas de nicotina. Não, a letra B não faz sentido, porque embora o último parágrafo diga que trata-se de uma vacina de nicotina, a nicotine vaccine, como que ela é descrita? Ele diz o seguinte: the idea is to stimulate the smoker's immune system. A ideia é estimular o sistema imunológico do fumante to produce antibodies or immune proteins. Então, a produzirem anticorpos ou proteínas imunes para destruírem moléculas de nicotina. Então, a ideia é destruir essas moléculas, produzir anticorpos para destruí-las, e não produzir a vacina a partir dessas moléculas. Letra C. Substitua a sensação de prazer oferecida pelo cigarro. Não. O mais próximo que o texto afirma sobre essa sensação de prazer é o seguinte: que a nicotina nos cigarros, assim como other addictive substances, então, assim como outras substâncias viciantes, stimulate reward centers, estimula centros de compensação in the brain, no cérebro, and hooks smokers to the pleasurable but dangerous routine. E prende o fumante nessa rotina que é prazerosa, porém perigosa. Então, não é o objetivo da vacina substituir essa sensação de prazer. Ela é mencionada só para elucidar a forma como a nicotina e outras substâncias viciantes trabalham no cérebro do fumante. Letra D. Ative a produção de anticorpos para combater a nicotina. Sim, como nós já identificamos aqui no parágrafo final do texto. Letra E. Controle os estímulos cerebrais do hábito de fumar. Também não, porque o parágrafo final já indica que, na verdade, a ideia é produzir anticorpos que combatam a nicotina, né? Então, a opção correta é a letra D. Já a questão número 6 pedia para vocês relerem duas frases presentes nesse texto, circularem os pronomes relativos e sublinharem os grupos nominais cujos significados são alterados por esses pronomes. Então, a letra A dizia o seguinte: cigarette smokers were having trouble quitting because of nicotine's addictive power may someday be able to receive a novel antibody-producing vaccine. Então, quem que está tendo problema para largarem esse vício? Os cigarette smokers. E que pronome que junta esse grupo nominal ao resto da sentença? Who. Que se referem a
pessoas, os fumantes de cigarro. Já a letra B dizia o seguinte: Ronald Crystal, who chairs the Department of Genetic Medicine at Weill Cornell Medical College in New York, where researchers are developing a nicotine vaccine, said the idea is to stimulate the smoker's immune system to produce antibodies or immune proteins. Então, o primeiro deles é o who, que se refere ao Ronald Crystal, que é o chefe do Departamento de Medicina Genética, e o outro é o where, que se refere a qual lugar. A Faculdade de Medicina Weill Cornell, na cidade de Nova York. Como que a gente poderia completar essa sentença da número 7? According to medical studies, people ... smoke stand a higher chance of having lung cancer. Então, quem que tem um risco maior de ter câncer de pulmão? Pessoas que fumam. Qual o pronome que é o mais indicado aqui? Who, por se referir a people. Já número 8 diz o seguinte: The flower exhibit ... was held in the Botanical Garden in Curitiba last September, showed beautiful orchids from all over the world. Então, a exposição ... que foi feita lá no Jardim Botânico de Curitiba, qual o pronome que é o mais indicado para esse caso? O that. E por que não where? Porque ele não se refere a um lugar, Curitiba, e sim a exibição, uma coisa. Outro que seria possível, mas que não aparece em nenhuma das opções é which. Já número 9 dizia o seguinte: The woman ... wallet was taken, thanked the man for stopping the thief. Então, a mulher ... carteira foi roubada. Então, a mulher cuja carteira pertencia a ela. E qual desses pronomes denota essa ideia de posse? Algo que pertence a alguém. Whose, a letra D. So, folks, thank you very much for watching. See you next class.